Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live conosco aqui nessa página, a página de José Maria Trindade. Muito bem-vindo, seja cada um de vocês muito bem-vindos. Que bom, hoje é um tema muito especial, né? Nós iremos falar sobre a Bíblia e a transformação social. Para os cristãos, de maneira especial, a Bíblia é um livro sagrado, né? E que nós temos que ficar atento ao que esse livro nos diz, né? E de maneira especial, esse mês é o mês da Bíblia, né? Então, estamos trazendo uma pessoa que é especialista também nesse assunto, um irmão querido nosso, o Anderson, aqui da Diocese de Campo Limpo, vai estar conosco aqui, partilhando conosco sobre a Bíblia, sobre as histórias, a transformação social, como é que a gente vê tudo isso no ambiente da Bíblia. Então, com certeza vai ser uma noite de muito aprendizado, uma noite de muito conhecimento, e que certamente você vai aprender muito, e nós vamos crescer nessa noite. Nós não iremos sair iguais da forma que nós entramos. Iremos sair com conhecimento, um conhecimento acerca dessa questão da Bíblia, mas também da transformação social, do nosso papel como cidadãos também, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Então, eu agradeço cada um de vocês que já chegaram aqui na sala. Estou vendo aqui já que está conosco a Alessandra, estou vendo o Rômulo também, a Dercy, a Santa, Maria Santinha, muito bem-vinda. A Maria Aparecida já chegou aqui. O João Gomes já chegou também por aqui. O Ailton, muito bem-vindo. Estou olhando aqui logo direto aqui no bate-papo, né? Mas também chegando aqui as pessoas que estão entrando, a Ivete, também o Leandro já está aqui conosco, a Idalci também já está aqui, muito bem-vindo. Vocês que estão chegando, eu já quero tomar a liberdade aqui de pedir para que vocês já vá compartilhando o link da nossa live. Compartilhe. Por que compartilhar? Porque quando você compartilha, você alcança muitas outras pessoas, tá? Não só copie e cola, não. Compartilhe nas suas redes sociais, aí na página sua da internet, do Facebook, compartilhe também nos grupos do WhatsApp que você participa, traz as pessoas que você conhece para cá. Vai ser uma noite muito especial, tá bom? Eu creio que nós iremos aprender muito hoje, nessa noite. O Anderson é um amigo muito querido da nossa diocese vizinha aqui de Campo Limpo, né? E eu faço questão de falar isso porque os meus amigos, as minhas amigas, eu tenho feito esse convite para que você que está em casa, que está vivendo toda essa realidade de pandemia, de isolamento social, né, possa obter um conhecimento, para que esse conhecimento te ajude nas decisões, para que você possa tomar decisões, para que você possa, apesar de todo esse momento que nós estamos passando, né, de pandemia, esse conhecimento possa agregar valor para a tua vida, tá bom? É esse o meu objetivo aqui, levar um conhecimento para que você possa tomar decisões equilibradas e cada vez mais crescendo nesse trabalho, no seu papel aí, na sua realidade social, tá bom? Quero acolher também aqui a Ana Cleide, já está chegando, muito bem-vindo, Ana, a Patrícia, a Luciana, a Lu, minha irmã, a Maria das Dores, já chegou por aqui também. Nós já compartilhamos aqui o link, está no chat aqui, né? Você pode acessar o chat aqui e compartilhe o link para que nós possamos alcançar mais pessoas, tá bom? Já vi também aqui a Patrícia, a Morim, então já estão, bastante gente já chegou agora, com certeza a Adelina já está aí também. O Anderson é uma pessoa muito conhecida também no nosso meio, né, um amigo, e eu já quero chamar ele aqui. Por favor, irmão, vem aí, chega aí. Opa, muito bem-vindo, irmão. A paz aí a todos os irmãos, uma boa noite. É uma alegria imensa, viu, irmão, poder estar com você nesta transmissão, nesta noite de hoje. Eu tenho a certeza que vai ser uma noite muito edificante, vai ser uma noite de transformação. E eu já louvo a Deus pela vida aí de cada irmão que está nos acompanhando. Eu vi que tem uma boa audiência, eu também compartilhei, tá bom? No meu perfil, na minha página. Reforço o pedido aí do Zé Maria, compartilhe também para que nós possamos alcançar
um número cada vez maior de corações. E para mim é uma honra, Zé, estar com você nessa noite de hoje, meu irmão. Obrigado, irmão, obrigado. Eu acho que, assim, lógico, a gente já acompanha você nas redes sociais também, mas seria legal, Wanderson, fala um pouco de você aí, irmão, se apresenta um pouco aí para que os nossos amigos conheçam também um pouco mais do Wanderson, por favor. Perfeito. Bom, eu sou o Wanderson, como o Zé disse, acho que muita gente me conhece, sempre fui muito bem acolhido de maneira especial aí na Diocese de Santo Amaro, a qual o Zé Maria faz parte, mas também com as redes sociais nós sabemos que o nosso alcance, ele é muito, mas muito maior. Então, eu sou o Wanderson, eu tenho 38 anos, sou casado, tenho 11 anos de casado, tenho 2 filhos, como frutos deste amor, inclusive eles estão aqui pertinho de mim também, né, nessa noite de hoje, porque minha esposa está cantando lá no nosso grupo de oração, e aí eles estão aqui comigo, eu estava numa transmissão de um grupo de oração antes também de entrar na live com você, e eles estavam aqui me auxiliando. É uma bênção porque a gente pode dizer, né, irmão? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu sou fundador da comunidade Rua Adonai, sou da Diocese de Campo Limpo, para quem não conhece São Paulo, Campo Limpo e Santo Amaro, eu acho que não são nem vizinhas, né, Zé? São irmãs, praticamente. De tamanha a proximidade em todos os aspectos, né, geográficos, mas também em laços fraternos. Estou na Renovação Carismática Católica desde 1999. Tive a graça de ser batizado no Espírito Santo na primeira vez em que eu fui a um grupo de oração. E de lá para cá entendi perfeitamente que este é o meu modo de ser igreja. E tenho servido à igreja, ao povo de Deus, ao longo de todos estes anos, através deste movimento. Aqui em Campo Limpo eu fui coordenador de ministério de pregação, fui coordenador diocesano também por 2 mandatos. Atualmente estou como secretário-geral da RCC aqui de Campo Limpo e dentro do estado de São Paulo com a nobre, mas dura missão de articular a Comissão de Diálogo Católico Pentecostal. Mas tem sido um trabalho muito frutuoso. Eu sou graduado em Comunicação Social, também em Teologia, estou concluindo o mestrado em Teologia também, aí nos próximos meses, e tenho colocado também a minha formação, o meu conhecimento, eu tenho disponibilizado para poder servir o povo de Deus. Então, reitero o meu agradecimento aí pela audiência, pela companhia de cada irmão que está conosco nesta noite de hoje. Muito bom, muito bom. Obrigado, irmão, pela partilha. Eu vou tomar aqui, antes da gente iniciar aqui nosso bate-papo, já está participando conosco também a Ana Lúcia, a Maria Helena também já está por aqui, chegou, muito bem-vinda, viu, Maria Helena? A Antônia também já chegou, o Gabriel, a Nostra já está aqui também, a Lúcia Helena, Maria Aparecida e a Adriana Vieira. Olha, eu acolho também com muito carinho a Moara, né, nossa coordenadora aí do MJ, aqui na Diocese de Santo Amaro. E eu quero fazer aqui uma colocação antes. Estão comentando aqui que pessoas de grupo de oração, inclusive grupo de oração de São Miguel, pessoas que estão participando conosco aqui, grupo de oração Arcanjos, da paróquia São José, de Americanópolis, também está aqui conosco. Então, muitas pessoas também de grupo de oração entrando aí na live, viu, Randas? Muito bem-vindo, nossos irmãos, nossos amigos aí do grupo de oração. Glória a Deus. E quem não é de grupo de oração também, né, Zé? Pode certamente participar conosco, porque somos todos igreja. Exatamente. Muito bem-vindo. Você que participa aí, inclusive de outras denominações, como o Anderson falou, ele faz um trabalho para o diálogo ecumênico muito interessante, muito bacana, que ele tem feito nesse tempo. Então, você que é de outras denominações e está chegando, seja muito bem-vindo. Nós iremos refletir um pouco sobre a Bíblia e a transformação social. Irmão, primeiramente, até antes da gente entender dessa questão da transformação social, nós temos que entender sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Partilha para a gente aí. Glória a Deus. Antes mesmo de falar da Bíblia, eu queria trazer aqui, irmão,
Sim. uma fala do Papa Bento XVI, na exortação apostólica Verbum Domini, quando ele disse que o cristianismo, ele não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra. Porque nós sabemos que a palavra de Deus para nós cristãos, ela vai além do livro. A palavra de Deus para nós é uma pessoa. Jesus é a palavra, ele é o verbo de Deus que se fez carne e que habitou entre nós. A Bíblia, irmão, eu costumo dizer que ela é aquela locomotiva. A locomotiva, né, é aquele vagão que sai ali puxando, né, todos os outros vagões de um trem. A locomotiva, ela leva ali o trem, ela leva ali os objetos, a carga que está sendo transportada. Então, a Bíblia é esta locomotiva, ela é este veículo, ela é esta força que leva e que anuncia sem sombra de dúvidas, é o livro sagrado de nós cristãos, sabemos que ela é dividida aí em duas partes, Antigo e Novo Testamento, tem 73 livros considerados inspirados, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e a Bíblia é este livro sagrado, que traz para nós, irmão, as experiências, a história do povo de Israel, que é o povo eleito, escolhido por Deus, para que ele pudesse se revelar a todas as nações, e dentro deste processo da revelação divina, nós entendemos que o cume, que o ponto máximo desta revelação se dá justamente ali na encarnação do Verbo. Por quê? Jesus é o Verbo, como vai dizer São João lá no capítulo 1, ele é o Verbo, ele é a palavra que estava com Deus e que é Deus. Nós falamos de uma palavra divina que vem para nos revelar a maior e melhor de todas as certezas da nossa vida, irmão, que é a certeza de que Deus é amor. Então, toda a experiência deste povo e também das primeiras comunidades cristãs, nós encontramos dentro deste livro, que, como eu disse, traz para nós a palavra de Deus e que nos permite, também nos relacionar com Deus através dos seus textos sagrados. Inclusive, no Brasil, irmão, desde 1971, a CNBB, ela instituiu o mês de setembro como o mês da Bíblia. Então, o mês de setembro, Zé, é sempre um momento muito importante para que nós, católicos, possamos ali nos relacionar de maneira adequada com os textos sagrados, seja através da leitura, do estudo e principalmente da oração. Então, eu creio que também a partir desta live, o Senhor está nos chamando ali a um relacionamento mais íntimo com a sua palavra através dos textos bíblicos. Irmão, você tocou num assunto aí que foi muito importante, porque quando a gente se relaciona com a Bíblia, a gente está se relacionando com a palavra, A palavra de Deus, é o próprio Deus que está ali, contido naquelas palavras. E eu fiquei imaginando aqui que nós poderíamos fazer uma proposta aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Você que está nos acompanhando, eu lembro, tem algumas passagens que me orientou a tomar decisões. No momento de oração, ali estava, de repente saiu uma passagem, aquela passagem norteou a decisão. Não sei se você teve uma experiência com a Bíblia, se você teve alguma experiência de oração e queira partilhar conosco, escreva aqui a sua experiência aqui no chat. Então, o chat está aqui à disposição, bate-papo, está aqui embaixo. Relata, faz o seu comentário do que você realmente pôde tirar da Bíblia como palavra de Deus, o que ela te orientou, o que ela contribuiu para a sua vida no seu dia a dia. E você que está chegando agora, não esqueça de compartilhar o link. Eu vou até colocar mais uma vez o link aqui no bate-papo. Compartilhe conosco. Nós queremos alcançar muitas pessoas nessa noite, tá? Então, compartilhe mesmo para que a gente possa
alcançar essas pessoas, e deixa aí o seu relato dessa experiência que você teve com a Bíblia. Eu queria, antes da gente avançar, também já acolher a Catarina, da Arquidiocese. Muito bem-vindo, Catarina. Então, olha, não só o Campo Limpo está aqui, né, que o Anderson é do Campo Limpo, mas tem o pessoal da Arquidiocese chegando, São Miguel também, Santo Amaro, né? A Laíde Dias já está por aqui, o Ramos, a Sheila também está por aqui, a Maria Helena, a Licinha está aqui, a Claudete, a Cleia também está conosco. Irmão, uma pergunta aqui para você, e se você também tiver alguma dúvida sobre a Bíblia, se você queira fazer alguma pergunta para o Anderson, coloca aqui no bate-papo, que a gente vai ler também a pergunta, o Anderson vai também responder, e se ficar alguma pendência, você pode ter certeza que a gente encaminha para você depois. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: de que maneira a Bíblia, como expressão da palavra de Deus, nos chama a transformação social? Por favor, fique à vontade, irmão. Perfeito. É uma pergunta excelente, muito, muito atual, irmão, porque eu costumo dizer que a leitura dos textos sagrados, eles também precisam nos provocar, precisam nos incomodar em certos pontos. A gente muitas vezes acha, porque é palavra de Deus, é uma palavra agradável, é uma palavrinha doce, é adocicada, lógico, né? Tem sempre os momentos, Deus sabe quando a gente precisa de um carinho, Deus sabe quando a gente precisa de um colinho, mas Deus também sabe quando a gente precisa ser provocado, quando a palavra, ela também precisa nos inquietar. E para os tempos em que nós vivemos, irmão, realmente nós precisamos permitir que a palavra de Deus, ela venha ali a nos incomodar. Isso, eu estou falando isso porque isso está muito ligado à pergunta que você acabou de fazer. E eu quero iniciar a resposta delas a partir de um dado antropológico, a partir de um dado humano, irmão. Tá? E é um dado humano, mas é um dado bíblico. Porque São Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, e só para poder agregar um pouquinho mais de conteúdo para os irmãos, a primeira carta aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Lá no capítulo 5, versículo 23, Paulo, ele vai dizer assim, que nós, o ser humano, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito, ou seja, nós temos uma dimensão física, nós temos uma dimensão emocional, nós temos uma dimensão racional que nos permite ali nos relacionar com Deus enquanto este ser transcendente. E eu queria acrescentar também, irmão, que nós somos um ser social, porque nós somos seres de relacionamento, né? E nós não nos relacionamos somente dentro da igreja, dentro das nossas comunidades, nós temos relacionamentos familiares, nós temos relacionamentos pautados em vínculos profissionais. Então, o ser humano é este ser de relacionamento. Aquilo que o próprio texto bíblico vai dizer em Gênesis capítulo 2, lá versículo 17, 18, 19. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus fez o homem para se relacionar. Então, ele é um ser social. Então, a partir do momento que nós nos entendemos como seres sociais, quando nós olhamos para a sociedade em que nós vivemos, nós somos chamados, irmão, a entender que dentro da sociedade, isso não é somente da sociedade contemporânea, isso em todos os tempos, mas talvez por este secularismo excessivo, né, que nós estamos ali vivendo, que tem desprezado ali a religião, também grandes instituições, nós temos ali visto que, de fato, nós somos chamados a não nos conformar, né, com o mundo que nós estamos vivendo. A renovação, inclusive, ela trabalha dentro deste ano como tema o texto da carta aos Romanos, capítulo 12, né, versículo 2, que nos chama ali a não nos conformar com este mundo.
o não se conformar com este mundo, ele não está simplesmente relacionado, né, a desprezar o mundo, a desprezar as coisas, né, do tempo presente, como se nós fôssemos ali alienados, que não nos conformamos, né, com as coisas do tempo. Não, não é nesse sentido. É porque, irmão, nós temos visto que na sociedade atual há muitas realidades que não têm nenhum traço de reino de Deus, irmão. E esta mensagem, esta temática do reino de Deus, ela é a mensagem mais importante que nós podemos dizer, que nós encontramos dentro da Sagrada Escritura. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos a expressão reino de Deus 127 vezes. 106 delas estão saindo da boca do próprio Jesus. Então isso confirma para nós que Jesus ele veio para quê? Ele veio para anunciar o reino de Deus. Porque já a realidade na qual ele veio, na qual o verbo se fez carne, nós já presenciamos, e os textos bíblicos claramente mostram isso para nós, que era uma sociedade que também estava completamente distante dos valores do reino de Deus. Nós precisamos entender o reino de Deus como uma realidade, irmão, falando aqui numa linguagem bem fácil, bem popular, bem acessível, gente. Nós precisamos entender o reino de Deus como aquela realidade em que Deus reina. E como é que Deus pode reinar em realidades onde tem reinado corrupção, onde tem reinado injustiça, onde tem reinado indignidade e tantas outras coisas. E aí, irmão, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós conseguimos claramente identificar um Deus que, por exemplo, toma partido dos mais pobres, dos mais fracos, um Deus que muitas vezes intervém dentro da história para ali fazer com que justiça, com que dignidade, com que paz, amor, fraternidade, solidariedade venham a se fazer presente. Esses valores são valores do reino. Poxa, aqui, irmão, eu posso já começar, por exemplo, lá no livro do Gênesis. Uhum. Deus, ele começa, para poder ali manifestar a eleição do povo de Israel, para quem que Deus vai se dirigir? Para um homem que nós conhecemos muito bem, chamado Abraão, pai de multidões. Uhum. Os estudos mostram que Abraão era quem? Ele era um seminômade, portanto, alguém que não tinha terra, um pastor de rebanhos, portanto, ele precisava de terra. E Deus começa se revelando ou se manifestando a este homem, prometendo o quê? Prometendo para ele uma terra. Sai da tua terra, Abraão, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu te darei bênção, eu te darei terra, eu te darei uma descendência. Se nós avançarmos, por exemplo, para o livro do Êxodo, Deus vai ali escolher um homem chamado Moisés, uma figura que a gente conhece muito bem e admira, para poder libertar o seu povo que há 430 anos vivia como escravo. Vivia também numa situação de indignidade. E Deus levanta este homem não somente para anunciar e trazer libertação, mas o que Deus vai prometer? Deus também vai prometer terra. Deus também vai conduzir terra, vai conduzir para a terra prometida, terra boa, vasta, terra onde emana leite e mel. E aqui, irmão, eu até queria acrescentar, e aí, Zé, quando você achar por bem, irmão, tá bom? Me interromper para alguma colocação, para algum complemento, você fica à vontade, tá? Nós vemos dentro da Sagrada Escritura que um dos períodos mais queridos da história de Israel, um dos períodos mais queridos por Deus, foi justamente o período que nós chamamos de período tribal, que é o período em que Israel é uma confederação de tribos. Isso mais ou menos entre os séculos 13 e 11 antes de Cristo. O que este povo vivia? Era uma realidade perfeita? É óbvio que não. Onde tem ser humano, gente, tem problema.
né? Nós sabemos muito bem disso. Mas quais eram os valores deste período tribal? Solidariedade, fraternidade, igualdade, justiça. Por isso que este é um período que vai ser muito querido por Deus. E é justamente depois deste período que é muito querido por Deus que vai vir um dos períodos mais decadentes da história de Israel, que é o período da monarquia. Porque no período da monarquia nós vamos nos deparar com uma religiosidade instrumentalizada, aparelhada. A infidelidade ela está institucionalizada a partir do rei. Nós vamos ver que para que o rei, a corte, o palácio fossem mantidos, todo um povo vai ser ali explorado. E é justamente a partir dessa realidade de exploração que Deus vai falar através de quem? Dos profetas. Dos profetas. O profeta é aquele que anuncia, mas ele também é aquele que denuncia. Isso aqui, irmão, é tão provocativo, Zé, porque hoje a gente vê em muitas realidades, muita gente batendo no peito e dizendo, eu sou profeta, eu sou profeta. Mas, gente, a gente não pode reduzir o profetismo somente a uma questão moral. O profetismo, ele também tem que olhar para uma questão social. E quantas realidades sociais deste tempo, elas têm clamado, elas têm exigido por transformação social, ela tem exigido a presença dos profetas, ela tem exigido a ação dos profetas. E na Bíblia, o ser profeta, ele tem um preço muito alto, irmão. Isaías foi cerrado no meio. Jeremias morreu apedrejado. Mas estes homens não se calaram. Eles entenderam que eles falavam ali em nome de Deus. E aí, irmão, isso aqui vai permear vários e vários textos bíblicos, se não todos. E no tempo de Jesus, o que nós vamos ver, irmão? Nós vamos ver justamente também esta religiosidade que está aparelhada, que instrumentalizou o templo, que instrumentalizou o culto, os sacrifícios. Nós vamos ver ali o Império Romano oprimindo, explorando, marginalizando, ferindo a dignidade das pessoas. E Jesus vai nos mostrar que é necessário ter posicionamento. Ele vem justamente anunciar o quê? O reino de Deus. E o reino que ele anuncia, como ele vai dizer ali, né, quando ele é interrogado por Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Na teologia a gente fala que para determinadas realidades existe o já e existe o ainda não. Né? O ainda não do reino, não há dúvidas. Ele se concretiza na eternidade, no céu, na plenitude de vida, mas ele tem um já. Por quê? Porque essas realidades que eu estava aqui falando e que clamam por transformação, irmão, não são realidades de reino. Sim. Então a gente não pode simplesmente esperar um reino que vem para depois desta vida. Nós precisamos fazer com que o reino de Deus comece aqui. Ele começa aqui, ele não se concretiza aqui. Ele se concretiza na eternidade, mas ele começa aqui. E aí, irmão, poxa, olhando para a realidade do país em que nós estamos vivendo, o Brasil, realmente a gente está precisando de muita transformação social. Realmente nunca precisamos tanto de profetas que falem não somente através da palavra, mas através da vida, para que nós possamos ver essas realidades transformadas e realidades de reino acontecendo. Muito bom. Te devolvo a palavra, irmão. Perfeito, irmão. Você tem toda a razão. Não dá para a gente ter uma fé, né? Ter um conhecimento, uma razão e ficar indiferente à realidade social. O que você está trazendo aí é muito pertinente e parece que a realidade social não é uma responsabilidade nossa, né? Hoje a gente costuma muito falar em direitos, mas nós temos, para que nós tenhamos direitos, nós temos deveres, né? Responsabilidade.
E é engraçado que o povo de Deus, ao longo da história, sempre, ao longo da história, sempre atuou na sociedade. Sempre surgiram homens e mulheres que fizeram a diferença, né? A Cláudia Pereira está falando aqui que antigamente tinha um costume de andar sempre com a Bíblia, levava a Bíblia inclusive na missa, etc. E ela diz assim, e parece que acabou esse costume, né? As pessoas não estão dando mais o valor para essa história bíblica que você contou aí e tudo mais, né, irmão? Parece que hoje, não sei se as pessoas estão com vergonha de andar com a Bíblia. É preciso conhecer, né, irmão? Santo Agostinho, ele dizia, nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Então, para amar a Sagrada Escritura, para amar a Palavra de Deus, é preciso que a gente conheça. E, de fato, a gente tem percebido, dentro da nossa igreja, dentro da Igreja Católica, que realmente o nosso povo precisa se reaproximar, precisa estabelecer laços de proximidade também com a Palavra de Deus, enquanto livro, enquanto a Bíblia. É até interessante, né, irmão, porque o Papa Francisco, lá no Estádio Olímpico de Roma, em 2014, falando da renovação carismática, ele fez uma menção muito bonita, muito honrosa. Ele fez ali uma pergunta: vocês sempre foram conhecidos por estarem com a Bíblia nas mãos. E depois ele veio com a provocação. E aí? Vocês continuam sempre carregando a Bíblia? Vocês continuam levando a Bíblia para onde vocês estão? E a gente tem visto muitas vezes que nos nossos grupos de oração o povo já não leva mais a Bíblia. Para a celebração, então, poxa, nem se fala, nós já não vemos mais o nosso povo carregando a Bíblia. Vou até dar um testemunho, irmão. Sim. Deus falou comigo uma vez, através de um bêbado, acredita? Através de um homem que estava embriagado. Às vezes eu conto esse testemunho em alguns lugares e tem um povo que fica meio escandalizado. Mas peraí, Deus falar através de um bêbado, mas gente, ele usou de uma jumenta para falar com Balaão. Está usando aí de tanto jumento também para poder falar, por que não pode falar através de um homem embriagado? Ninguém segura Deus, ninguém controla Deus, não dá para poder controlar, né, a palavra de Deus. Eu dava curso bíblico na paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá em Osasco, toda quarta-feira. Aí eu cheguei lá, né, para dar o curso com a Bíblia na mão, e aí o irmão lá embriagado pegou e falou assim: você é católico? Pô, tava com a Bíblia na mão, chegando na frente de uma igreja católica, mas para não ser deselegante, eu falei: sim, irmão, eu sou católico. E ele falou assim: eu tô perguntando porque eu não costumo ver católico com a Bíblia na mão. Exagerou um pouquinho, exagerou, mas não deixou de falar a verdade. E aí Deus falou comigo através dele, irmão, porque aquilo me provocou muito, né? Tanto que eu tenho gasto a minha vida, eu tenho ali disponibilizado a minha formação, eu tenho me colocado a serviço do povo de Deus para realmente ser um instrumento, ser um canal, né, para que esse relacionamento fervoroso com os textos sagrados, que ele seja resgatado também nos nossos tempos. Eu tenho provocado, tenho desafiado a pergunta, a colocação da Cláudia, né, irmão? Isso. Para poder fazer a menção dela. Obrigado, Cláudia, pela participação. Poxa, é uma colocação extremamente pertinente. Nós que estamos aqui assistindo, a gente precisa sair desta live provocados. Vai para a missa, leva a Bíblia. Vai para o grupo de oração, leva a Bíblia. Vai para a reunião do teu movimento, da tua pastoral, leve a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, estude com a Bíblia todos os dias, ore com a Bíblia todos os dias. Irmãos, se outras expressões cristãs hoje têm possibilidade de se relacionar com os textos sagrados, e aqui a gente precisa ser honesto para reconhecer, se muitas vezes se relacionam com os textos sagrados melhor do que muitos de nós, na verdade eles também devem isso a nós.
Eles também devem isso a nós. Então, gente, não vamos ficar chorando pelo leite derramado, não, mas vamos correr atrás do prejuízo aí e vamos mostrar que nós realmente amamos a Sagrada Escritura. Inclusive, o Zé fez um desafio para você partilhar aqui no comentário, para você falar da sua experiência. Eu aqui aumento, eu amplio esse desafio. Coloca um versículo que te chama a atenção, um versículo que Deus usou para poder, através dele, falar com você, vir ao teu encontro. Coloca aí, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, e dê o seu testemunho, porque eu sinto que tem algo grandioso para nós nesta noite de hoje, que Deus já está realizando, irmão. Muito bom, irmão. Obrigado pelo reforço. Com certeza você aqui pode fazer o seu relato, e aos poucos a gente vai falando aqui o seu relato, tá bom? Participe conosco mesmo. Irmão, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: no ministério de Jesus, é latente a preocupação com a vida e com a dignidade humana. Qual deve ser o nosso posicionamento? Perfeito. Irmão, tem uma citação de um decreto do Concílio Vaticano II, que é o decreto Ad Gentes. E o decreto Ad Gentes, ele vai dizer assim: a igreja, ela é continuadora da missão de Jesus. Quem é a igreja? Igreja sou eu. Igreja é você. A igreja é cada um dos irmãos que estão aqui nos acompanhando. Igreja é a Maria Aparecida, é a Neia, é a Maria do Socorro, é a Benedita, é o Manuel, e por aí vai. É a minha irmã Maria Helena, nossa coordenadora arquidiocesana. Nós somos igreja. Igreja somos todos nós. Então, gente, se Jesus veio para anunciar o reino de Deus, se a igreja é continuadora da missão de Jesus, e se nós somos igreja, nossa missão é continuar a missão de Jesus. Nós somos chamados a anunciar o reino de Deus, irmãos. Nós somos chamados a anunciar o reino de Deus. Nós anunciamos, sim, através daquilo que nós pregamos, mas nós anunciamos também através daquilo que nós vivemos, através daquilo que nós testemunhamos. Então, toda esta preocupação, este carinho que Jesus ele tinha para com a vida, para com a dignidade humana, para com a justiça social, para com os valores do reino, gente, a gente precisa resgatar tudo isso. Nós precisamos encarnar tudo isso. Ele é a palavra, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós também somos chamados a encarnar a palavra de Deus, a assumir a palavra de Deus de maneira prática. Os valores do reino, irmão, são valores que nós precisamos assumir. É muito lindo, por exemplo, nós vermos hoje, né, o nosso povo assumindo lá o posicionamento contra o aborto, a favor da vida sempre. Muito lindo, irmãos. E assim a gente tem que permanecer. Mas eu também aqui quero provocar e dizer que a gente precisa também ampliar isso. É a defesa da vida em todas as suas instâncias, em todas as suas situações. Da mesma forma que o enfrentamento contra o aborto nos move, nós precisamos também enfrentar tantas outras realidades, irmão, que têm tirado o valor da dignidade humana. Poxa, nós vemos, irmão, muitas pessoas hoje morrendo de fome ainda, Zé. Sim. Né? E assim, quando eu falo de uma realidade que nos provoca, gente, eu não estou falando aqui somente de uma realidade assistencial, não. Ah, então eu vou pegar, eu vou organizar um mutirão, vou arrecadar alimento, vou doar cesta básica. Gente, tudo isso é útil, tudo isso é louvável, mas é aquilo que eu tenho dito para vocês. A realidade social precisa ser transformada, porque a gente dá uma cesta básica, a fome de uma pessoa ela vai ser saciada por alguns dias, e ela não tem somente que comer por alguns dias, ela tem que
ela tem que ter o que comer todos os dias. Sim. Ela precisa ter todos os dias ali o seu café, o direito ao pão, precisa ter ali o seu almoço, a janta, enfim. Então ela precisa ter o direito ali à alimentação todos os dias. Ela precisa ter o direito à moradia sempre, né? Ela precisa ali ter direito a transporte, a saneamento. Irmãos, sempre, sempre. Mas eu vou fazer aqui uma provocação aos irmãos. Sim. Muitas vezes, quando nós fazemos uma fala como essa que eu estou fazendo, infelizmente, a gente tem reduzido muito, irmãos. E aí, sabe o que a gente tem dito? A gente tem dito assim, mas isso é coisa da teologia da libertação. Mas isso é coisa de uma teologia latino-americana. Não, gente, isso não é coisa da teologia da libertação, não é coisa de uma teologia latino-americana. Isso está na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nos chama a isso. Ela nos provoca também a esta realidade. O nosso ser cristão, ele é muito abrangente, irmãos, muito abrangente. Então, nós precisamos fazer com que a palavra de Deus chegue aonde ela precisa chegar, onde ela não está, porque se Jesus é luz que vem dissipar todas as trevas, e ele é a palavra de Deus, há muitas realidades de trevas que precisam ser iluminadas. Também pela palavra, irmãos. Pela palavra. Então, nós precisamos entender isso. Vamos olhar para o ministério de Jesus. Poxa, no ministério de Jesus, Jesus levou vida. Não foi somente ali para o filho daquela viúva de Naim. Ele não levou vida somente para Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele levou vida para muitas realidades onde as pessoas eram excluídas, oprimidas, marginalizadas, onde as pessoas estavam feridas em sua dignidade, e o pior, irmão, feridas em sua dignidade por causa da lei. Sim. Por causa ali também de aspectos religiosos. Jesus, ele se opôs aos grandes sistemas do seu tempo. Jesus, ele se opôs à instrumentalização do templo. Jesus se opôs à instrumentalização da lei. Jesus se opôs a tudo aquilo que o império estava fazendo e reduzindo as pessoas. Para quê? Para anunciar o reino de Deus. Porque ele é rei. E qual foi o preço que ele pagou? Como rei, ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Sim. Como rei, o seu trono foi uma cruz. Então, isso tem que nos provocar nesta noite de hoje. Quem é igreja e quem quer anunciar o reino de Deus, precisa se voltar a uma evangelização que brade também por justiça e por transformação social. Sim. E se você estiver disposto a isso, deixa eu te falar uma coisa. O preço a ser pago vai ser alto. Porque da mesma forma que Jesus veio para anunciar o reino e ele pagou um alto preço, quem quer hoje anunciar o reino tem que estar preparado, irmão, para pagar um alto preço. Por isso, já dizia Jesus no Evangelho, todo aquele que quiser me seguir, renuncie o mundo a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Nas minhas aulas, eu costumo dizer que quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós temos que fazer 2 perguntas. Uma primeira pergunta é por que Jesus morreu? A segunda pergunta é por que mataram Jesus? Anderson, mas não é a mesma coisa? Uma vez eu falei isso numa aula, uma pessoa até, foi muito engraçada, ela falou assim, caramba, você falando isso agora, apareceu o Chaves quando ele disse, eu prefiro morrer do que perder a vida.
Não é a mesma coisa. A primeira pergunta, por que Jesus morreu, ela tem uma resposta teológica. Sim. Não há dúvidas. Ele veio para nos salvar. Sim. Ele veio para redimir o gênero humano, do nascimento até a morte. Porque já dizia Santo Agostinho, só pode ser salvo aquilo que é assumido. Então, ele veio, ele se encarnou, ele nasceu, ele morreu para nos salvar, porque o amor tem poder de salvação. Agora, a segunda pergunta, ela tem uma resposta que é histórica. Por que mataram Jesus? Mataram Jesus porque ele se posicionou contra todas as realidades de injustiça do seu tempo. E por isso, ele foi crucificado. Precisamos ser provocados, irmãos. Precisamos ser provocados nesta noite de hoje. Vai lá, Zé. Falei bastante, fala aí você. Tô vendo que tem bastante participação aqui, irmão. Irmão, tá lotou de pergunta aqui agora. Você sabe que tem muitas pessoas deixando aqui os seus relatos, né, sobre a Bíblia, o que mais chamou a atenção. Olha, agora tem várias colocações aqui. A Maria Helena está dizendo o seguinte, que as novidades em relação à Bíblia é muito importante, mas tem gente substituindo o celular pela Bíblia. Então, é diferente, né, quando a gente pega a Bíblia na mão, né, vai folheando as páginas, né, e cada vez mais estão substituindo isso também. Para mim é insubstituível, viu, irmão? Lógico que todos esses aplicativos têm o seu valor, né, mas, enquanto livro, a gente poder tocar, palpar, se relacionar, sim, poxa, é de valor inestimável, não substitui. Sem dúvida. O Asfene está dizendo o seguinte, o evangelho para o outro não seria o evangelho que o outro vê em mim. Então, ele está dizendo, o evangelho para o outro não seria o evangelho que o outro vê em mim? Também é uma pergunta, a Maria Helena está dizendo o seguinte, tenho refletido sobre a questão de nos relacionarmos com a palavra de forma superficial. Ela diz assim, se profundidade, isso nos faz vivenciar um catolicismo exterior, fora de nós e não interior, capaz de nos resgatar, nos transformar. Eu estou equivocada? Então, tem duas perguntas, irmãos. Irmão, essa questão do evangelho para o outro está em mim e essa questão da superficialidade com a palavra. Perfeito, não há dúvidas. Nós precisamos ser a palavra viva, como eu disse. Nós precisamos encarnar o evangelho. Eu quero que todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando entendam, porque muitas vezes a gente olha para tanta realidade de maldade, de injustiça, tanta coisa que está acontecendo, e tem muita gente que tem perdido as esperanças. Gente, não vamos perder as esperanças, não. O mundo tem jeito. E o jeito do mundo, a transformação do mundo tem nome. É o Evangelho. O Evangelho tem poder, o Evangelho tem força para transformar o mundo, irmãos. Por isso, nós não precisamos ali somente anunciar. Por isso que eu falava da dimensão também do testemunho. Sim. De ser realmente o evangelho que o outro vê. Até porque, aí, irmãos, é importante que também a gente reconheça. A gente vive num tempo onde esse secularismo excessivo, ele criou uma rejeição à palavra de Deus, seja enquanto livro, né? Seja ali também no seu aspecto religioso, espiritual. Então, também isso não deixa de mostrar que as pessoas, o que elas mais querem é que nós encarnemos a palavra, que nós sejamos o evangelho. Tem uma frase que vai dizer, talvez nós podemos ser o único evangelho qual as pessoas, elas podem ter acesso. Então, se nós podemos ser o único evangelho qual as pessoas podem ter acesso, não vamos perder tempo não, gente. Não vamos perder tempo não. Vamos anunciar o evangelho, vamos encarnar o evangelho, vamos viver o evangelho. Vamos viver aquilo que o profeta Oséias muito bem nos ensinou. Não basta ser profeta. É necessário ser também a profecia.
é preciso ser profeta, mas é preciso também ser a profecia, irmãos. Muito Nós bom. precisamos ser a profecia de amor, de transformação que o mundo tanto precisa, tá? Que o mundo tanto precisa. Não vamos aqui nos acanhar diante da nossa missão. Assumamos o evangelho. Em relação a outra pergunta, a questão da superficialidade, isso é algo muito próprio, infelizmente, do nosso tempo, né? Nós vivemos em tempos de relacionamentos muito líquidos, Sim. né? Os vínculos hoje, eles são muito líquidos, se dissolvem muito facilmente. As pessoas são um pouco resilientes, né? Falando numa linguagem um pouco mais atual, moderna. E o que a gente tem presenciado? Que isso também envolve a questão do relacionamento com a palavra de Deus. Se é superficial, irmão, está na pele. Está na superfície. O que está na superfície não entra, não aprofunda. Nós precisamos aprofundar a nossa experiência com Deus, a nossa experiência com a palavra. Ela precisa ser aprofundada, senão nós vamos continuar sendo essas pessoas ali de uma vivência superficial. Qualquer dificuldade ali nos derruba. Muitas vezes a gente pode até falar muito bem das coisas de Deus, mas nós não conseguimos transmitir sinceridade, né, naquilo que nós vivemos e nos relacionamos com Deus. Nós, cristãos, não podemos ser pessoas superficiais. A nossa experiência com Deus, ela não nos leva somente a um arrepio na pele. A experiência com Deus, ela muda todas as estruturas da nossa vida. Tanto é que existe um antes e um depois. Para aquele que foi ali alcançado realmente pelo poder dessa palavra que regenera, que transforma, que cura, que liberta. Então, realmente nós chegamos em tempos onde é necessário aprofundar a experiência. E aí eu volto para aquilo que é central, irmão, dentro da nossa fala. É importante para nós que a nossa evangelização, ela brade, ela clame, ela tenha ali também transformação social. Então, nós precisamos ser provocados nesse sentido também. Muito bom. E sabe, irmão, a Antônia Lopes, ela fez um comentário aqui que é exatamente ao encontro do que você está falando. Ela diz assim, precisamos viver o evangelho que pregamos. E muitos faltam essa coerência. É interessante que você está colocando isso. Esses dias eu ouvi uma frase de uma pessoa que diz assim, a única pessoa que, de fato, eu posso mudar é a mim mesmo. E quando a gente faz essa transformação em nós, quando nós permitimos ser mudado, transformado, quer seja pela palavra encarnada, que é a presença do outro que está próximo de nós, que nos faz pessoas melhores, quando isso vai acontecendo, a sociedade vai melhorando. E isso é essa coerência, né? Falar, pregar o evangelho, mas também com a vida e se esforçando para ir mudando. E às vezes a gente pensa que a mudança vai ser de um dia para o outro. Às vezes tem coisas que devem ser gradativo, né, irmão? Tem coisas que às vezes vai mudando, e a gente vai tomando consciência daquilo, né? Então, realmente, essa mudança, ela parte de mim, ela parte de você, parte de nós, primeiro, para que vá testemunhando e vendo essa mudança na sociedade, né? Isso é coerência, isso é ser cristão, né? Muito bom mesmo, muito bacana. Irmão, você viu que eu falei para você, voa, essa conversa nossa aqui, ela voa. Olha que eu tô uma hora de conversa aqui. Termina muito rápido, né? Olha, se você vê tantas pessoas aí chegando aqui agora, várias pessoas entraram, a Benigna, que também foi coordenadora do Ministério de Pregação, tá conosco aqui, a Tânia, a Benedita, Maria de Socorro, também o Ronaldo chegou, tem várias pessoas que estão chegando. Eu queria dizer para você que está chegando agora, que essa live, ela fica gravada aqui no Facebook, na página aqui também ela está gravada. Então, a qualquer momento, você pode voltar a acessar
porque são conteúdos para a vida. E você pode compartilhar para essa pessoa que você conhece, que você sabe que essa palavra de hoje, essa live vai agregar valor a ela. Irmão, se você pudesse fazer as suas considerações finais, por favor, fique à vontade. Irmão, eu só tenho que agradecer a você pelo convite. Você é um irmão muito querido, e eu falo isso com muita sinceridade. Obrigado. Todos nós sabemos aí da missão que você tem, daquilo que espera, né? E no início do ano, em meio a toda esta realidade de dificuldade, né, que a gente está vivendo, eu te procurei e eu falei, irmão, eu quero que você saiba que eu estou à sua disposição, e isso é muito sincero do meu coração, eu quero estar junto com você, abençoando a tua vida nessa missão, orando, te apoiando, dentro daquilo que é necessário. Porque, irmão, a gente falou tanto, a irmã mencionou aqui, né, a questão de coerência. Então, para ser coerente, a gente sabe que tem realidades que, para serem transformadas, ela precisa de homens e mulheres de Deus, ela precisa do anúncio do reino, ela precisa dos valores do evangelho lá dentro, né? Precisa dos valores do evangelho lá dentro. Então, nós vamos estar com você, tá bom? Nessa missão, seu testemunho, a tua vida te endossam, né, a tudo isso. Ademais, agradeço a todos os irmãos que permaneceram conosco até o momento. Também aí, para quem quiser, acho que posso, né, irmão, colocar aqui à disposição também, para quem quiser aí estabelecer contato, estou à disposição de vocês nas redes sociais, está aqui, ó, o meu nome, Ruanderson Leite. Sigam a minha página no Facebook. Vai lá também, me siga no Instagram, também é Ruanderson Leite. Também acessa lá o meu canal no YouTube, clica lá para você se inscrever e me acompanhar. Todas as minhas redes sociais, Ruanderson Leite, tá bom? Face, Insta e YouTube. Também tenho fornecido muito conteúdo formativo, gratuitamente aí para o nosso povo, para poder colaborar com a formação de vocês. Aliás, aquilo que o profeta Oséias dizia, né? Há quase 3.000 anos atrás, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Sim. Também isso é muito atual. E eu estou aqui, me colocando à disposição para servir, para realmente ajudar os irmãos neste sentido. Eu creio tanto, irmão, no poder do evangelho, eu creio tanto naquilo que o reino de Deus ele pode trazer para que essa sociedade ela seja transformada, que eu tenho praticamente consumido toda a minha vida neste sentido. Então, estou à disposição dos irmãos. Obrigado mesmo aí, Zé, pela honra que você me deu de poder estar aqui neste momento com você e com todos estes irmãos tão queridos. Nós que agradecemos, irmão, eu que agradeço. Sim, você pode acessar aí a página do Anderson. Eu também tenho acompanhado, teve uma série lá que ele está fazendo das novidades bíblicas, bem bacana, bem curtinho, você velho, podia falar mais, já entra na outra. Então você vai com certeza gostar muito, você vai crescer muito acessando aqui as redes sociais do nosso irmão Anderson. Olha, muito obrigado mais uma vez, irmão, de coração, que Deus abençoe você, sua família. Aqui já colocou também as redes sociais aqui, Ruanderson Leite. Então, acesse, participe, e como ele sempre pede lá nos vídeos dele, né? Clica lá no sininho para que você possa receber automaticamente as atualizações do material de evangelização, de formação que o Ruanderson tem. Eu agradeço o Anderson, os irmãos também da comunidade Ruá, né, que faz um trabalho de evangelização não só na região de Campo Limpo, mas no estado de São Paulo e até fora. Muito obrigado, meus irmãos. E você que nos acompanhou aqui, eu só posso agradecer, né? Você que ficou até agora, muito obrigado. Que esse conteúdo possa ter agregado muito valor para você, para a tua família, e que você possa divulgar para aquelas pessoas que você entende que pode ser ajudado, tá bom? Muito obrigado, até a próxima live, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Fica com Deus. Obrigado, irmão, mais uma vez. Até mais. Abençoe, Zé. Abençoe, irmãos. Até mais.